Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Temos aqui uma palavra, uma mensagem, uma direção de Deus para a sua vida. Eu quero trazer uma mensagem, como também quero fazer uma oração pela sua vida. Isso mesmo. Você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, você também que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Eu quero estar ajudando você, orando por você, ensinando a palavra de Deus, despertando a fé aí dentro de você, para que juntos possamos, meus irmãos, vencer isso mesmo, vencer este mundo, para que juntos, meus irmãos, possamos combater o bom combate, isso mesmo, guardar a fé, completar a carreira, como o apóstolo Paulo, ele mesmo declarou, isso mesmo. E venhamos permanecer, né, em Cristo Jesus, né, até o dia que Jesus ele nos chamar. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita, que nós estaremos meditando lá em 1 Reis, né, no capítulo 18, uma palavra muito especial ao seu coração, onde hoje eu estive escrevendo, né, um texto a respeito, falando, publiquei até no Instagram. Você que não me acompanha no Instagram, você pode me acompanhar lá, Rodrigo Barreto Oficial, você pode ir lá, você vai estar me encontrando, e você vai estar vendo as publicações que nós temos feito. Tem sido uma bênção. Você que faz parte do nosso canal do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, você que tem nos acompanhado, e você que deseja, você pode estar aí mandando a sua mensagem, escrevendo aí nos comentários, pastor, eu quero participar. Você pode nos seguir lá no Instagram, e Deus ele vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nesta comunidade aqui da fé, né? Estamos em comunhão, e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua casa, sabe? Algo poderoso, isso mesmo. Eis que eu estou à porta e bato, né? O Senhor disse, né? Eis que eu estou à porta e bato, se abrir eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Apocalipse, né, 3, o Senhor está à porta, né? Se a gente abrir o nosso coração, se a gente, meus irmãos, se entregasse verdadeiramente para Ele, Ele faz coisas maravilhosas, Ele opera maravilhas, Ele faz coisas extraordinárias. Amém? Aqui neste texto, meus irmãos, de 1 Reis 18, fala a respeito, meus irmãos, do profeta Elias. Isso mesmo. Elias, meus irmãos, que fez um desafio, né, aos profetas de Baal. Em meio a uma crise muito grande que a nação de Israel estava vivendo. Crise em quê? Crise, meus irmãos, em que eles tinham abandonado a Deus. Acabe, que era o líder deste povo e rei, Acabe, que era o rei e líder deste povo, tinha casado com uma idólatra, né, conhecida como Jezabel, da Fenícia, e levaram, meus irmãos, o povo a uma corrupção, né, a idolatria, abandonaram, né, levaram, meus irmãos, o povo a abandonar a Deus, desprezar o Senhor. Isso mesmo, um povo que outrora servia a Deus com exclusividade. Isso mesmo. Deus, meus irmãos, Ele cobra de mim e de você totalmente exclusividade. Isso mesmo. O homem não é o centro, mas Jesus é o centro. O Senhor é o centro na nossa vida. Em tudo. Nós não podemos dividir, meus irmãos, nós não podemos dividir o nosso coração para servir a Deus. O Senhor, Ele não divide a sua glória, como está escrito lá no livro de Isaías. Isso mesmo. Deus, Ele não divide a sua glória. E é o que aconteceu aqui, meus irmãos, em 1 Reis,
quando Elias faz um confronto a Acabe, por ele, meus irmãos, ter conduzido o povo ao pecado, juntamente com a sua esposa, que era a rainha agora Jezabel. Depois, meus irmãos, o povo está vivendo uma grande crise, uma grande seca, isso mesmo, uma miséria, um desprezo muito grande. Porque, meus irmãos, isso aqui é interessante. Por quê? Porque Deus estava com esse povo até o momento que esse povo estava sendo fiel a Deus. No momento, meus irmãos, que eles abandonaram o altar, a fidelidade, o compromisso deles com Deus, Deus, meus irmãos, não estava mais ouvindo aquele povo, as orações deles, meus irmãos, não eram mais respondidas, os seus sacrifícios, meus irmãos, não tinham importância mais para Deus, porque, meus irmãos, havia a corrupção entre eles, havia a idolatria, havia o misticismo, o pecado tinha entrado, meus irmãos, no meio daquele povo. E uma coisa, meus irmãos, que Deus não divide, como eu falava para você, é a glória dele. Deus, ele quer, meus irmãos, que nós venhamos tratar ele com exclusividade, que nós venhamos honrar ao Senhor, isso mesmo, em primeiro lugar, em tudo, em santidade, em obediência à sua palavra, em temor, em reverência, em todos os seus caminhos e os seus preceitos, isso mesmo. E olhe bem, quando nós, meus irmãos, honramos a Deus, isso mesmo, permanecemos fiel ao Senhor, em obediência, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós estaremos firmes, isso mesmo, nós estaremos, meus irmãos, confiantes, sabendo que Deus, ele estará nos ajudando, que o Senhor, ele estará nos ajudando, isso mesmo, que o Senhor, ele está cuidando de nós. E é isso que Deus, ele espera de mim e de você. É isso que o Senhor, ele quer. E Elias, meus irmãos, aqui quando se encontra-se com Acabe, depois de 3 anos e meio, que havia uma grande seca em Israel por uma própria profecia do profeta Elias, Elias, meus irmãos, propõe um desafio, né? Como, meus irmãos, quando Acabe casou com Jezabel, a idolatria, né? Jezabel, meus irmãos, levou a idolatria para Israel, com seus ídolos, né, que eram Baal, isso mesmo, o deus deles, Baal, né, e Azerá, onde, meus irmãos, cultuavam, prestavam culto a estes ídolos, né, que eram abominações a Deus, ao Senhor, distanciando o povo do temor, da santidade, da obediência, isso mesmo, tirando a exclusividade do Senhor, e foi isso que aconteceu. E Elias, meus irmãos, revoltado, faz agora um desafio, né? Mandando Acabe reunir todos os profetas de Baal e mandar também reunir todo o povo, isso mesmo, e mandou também reunir todo o povo, para quê? Para, meus irmãos, subir ao Monte Carmelo, para que ali pudessem ambos os lados, tanto os profetas de Baal como Elias, orar e clamar a Deus, para que ali Deus pudesse os responder, o Deus de cada um pudesse o responder, e aquele que tivesse a resposta do seu Deus, seria o Deus verdadeiro, né? O respondesse com fogo, caindo fogo dos céus, caindo fogo dos céus. E ali os profetas de Baal, meus irmãos, tiveram a primeira oportunidade, e ali montam o altar deles, né, para Baal, Azerá, as abominações deles, e ali clamam, né, pedem, suplicam, fazem o sacrifício deles, e nenhuma resposta eles tiveram, nenhuma resposta eles tiveram, nenhuma, isso mesmo, nenhuma resposta eles tiveram, nenhuma resposta, meus irmãos, eles tiveram, isso mesmo. Porque Baal, meus irmãos, não era Deus. Baal era uma mentira. Baal, meus irmãos, era a abominação, isso mesmo, que estava levando aquele povo à corrupção e ao pecado. E olha, meus irmãos, olha que Baal, meus irmãos, nunca tinha sido Deus, isso mesmo. E alguma manifestação de Baal, isso era para enganar o povo.
Mas diante da presença de Deus ali, não havia, meus irmãos, nada, isso mesmo, nada, nenhuma manifestação de Baal ali, meus irmãos. E agora, isso mesmo, chegou a vez de Elias, né? O único profeta, isso mesmo, em um confronto com 850 profetas, isso mesmo. E ao redor, uma grande multidão, né? Milhares de pessoas ali ao redor, milhares mesmo, que estavam ali assistindo aquela disputa e aquele confronto ali, entre um profeta, um homem, contra, meus irmãos, 850. O primeiro passo de Elias foi, meus irmãos, restaurar o altar. Toma 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que ele restaura o altar. Olha o que diz aqui no versículo 30 do capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse versículo aqui do capítulo 18, no versículo 30, é algo muito, meus irmãos, espiritual, esse versículo 30. Ele, meus irmãos, traz um esclarecimento muito forte espiritual. O povo, embora estivesse ali ao redor, estavam distantes, só observando. Quando observaram os profetas de Baal, nada aconteceu. E o povo com o coração dividido. Não sabia quem servia, o misticismo, isso mesmo. Em Israel, meus irmãos, cheio de altares ali para Baal, sacrifícios para os ídolos de Baal. E ali, meus irmãos, o altar do Senhor era segundo plano. Isso mesmo. E quando assim mesmo sacrificavam a Deus, sacrificavam a Baal. Não havia uma firmeza, uma fidelidade. Não existe, meus irmãos, dois deuses. Não existe, meus irmãos, a glória do Deus Todo-Poderoso ser dividida. A própria palavra mesmo nos orienta. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Isso mesmo. O Senhor não divide a sua glória, isso mesmo, com ninguém, e nem dá a imagem nenhuma. Isso mesmo. E Elias, aqui nesse versículo 30, Elias, meus irmãos, convida e chama o povo para perto. Um povo que estava distante. Um povo que estava, meus irmãos, separado. Um povo que estava dividido. Elias chama-los para perto. Toma 12 pedras. Restaura o altar. O que seria o altar aqui, meus irmãos? Não seria, meus irmãos, apenas um altar de pedra, isso mesmo. Mas isso era, meus irmãos, espiritual. Era, meus irmãos, o altar que era exclusivo ao Deus de Israel, que tinha sido quebrado, desprezado, isso mesmo, pelo próprio povo. Representava a aliança, a intimidade, a comunhão daquele povo com Deus. Por quê? Se aquele povo tinha fidelidade, tinha comunhão, tinha intimidade, estavam, meus irmãos, em obediência a Deus, o altar que eles sacrificavam, que eles ofertavam, adoravam a Deus, estaria certamente de pé, intacto, santo e bem cuidado. Isso mesmo. Como, meus irmãos, havia uma divisão, como, meus irmãos, o povo estava com o coração dividido, a idolatria, isso mesmo, tinha entrado em Israel, o altar do Senhor, exclusivo do Deus Todo-Poderoso, tinha sido, meus irmãos, desprezado, quebrado, isso mesmo. Estava sujo, representava a vida daquele povo, isso mesmo, representava a vida daquele povo. E aqui, meus irmãos, Elias faz o quê? Elias restaura o altar. Elias, meus irmãos, restaura o altar. Convida aquele povo, isso mesmo.
convida aquele povo, isso mesmo, para perto. Convida aquele povo para perto, isso mesmo. Põe o altar em ordem, pega o sacrifício, isso mesmo. Pega o sacrifício e agora, meus irmãos, apresenta ali a Deus, fazendo ali o sacrifício ao Senhor. O altar representava a vida daquele povo que estava disperso, que estava com o coração dividido. Eu pergunto para você, como está o altar da sua vida? Jesus, ele nos chama para restaurar o nosso altar. Isso mesmo. Muitas vezes o coração seu está dividido. Certamente você passou uma decepção, um problema, você se entristeceu, você ficou triste, você deixou de servir ao Senhor, você deixou de priorizar a Deus, porque isso pode acontecer. Isso mesmo. Não só porque aconteceu com esse povo, não é porque esse povo, meus irmãos, era inferior a mim ou a você. Não, meus irmãos. Esse povo, meus irmãos, representa eu e você hoje. Representa a humanidade que nós estamos vivendo hoje. Não muda. Isso mesmo. A mesma carne e natureza deste povo é a nossa. Isso mesmo. E se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, nós, meus irmãos, iremos praticar o mesmo pecado deste povo. Dividir o coração, isso mesmo, com Deus e com a glória, dividir o nosso coração, isso mesmo, com Deus, isso mesmo, e com a cobiça, as coisas deste mundo, com o Baal deste mundo, que é, meus irmãos, tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus, da santidade, que nos tira de priorizar ao Deus Todo-Poderoso. E se nós, meus irmãos, restaurar o altar, que é a nossa vida de devoção, de santificação, de obediência a Deus, isso mesmo, você verá, meus irmãos, que coisas grandiosas vai acontecer. Coisas grandiosas vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os seus caminhos. Elias, meus irmãos, não orou isso mesmo, a Deus, antes de restaurar o altar. Isso aqui é muito profundo, né? Elias conhecia o Deus verdadeiro. Elias tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. Elias conhecia, meus irmãos, os princípios espirituais de Deus. Elias não chegou ali pedindo, olha, manda fogo aqui, Senhor. Não. Mas Elias chegou, meus irmãos, com cautela, convidando o povo para perto, restaurando o altar, mostrando ao povo o que tinha acontecido, que eles tinham abandonado o Deus vivo, tinham, meus irmãos, se prostrado para Baal, tinham dividido a fidelidade deles, de Deus, com Baal. E Elias, meus irmãos, depois de tudo estar pronto, Elias, meus irmãos, agora ora a Deus, pedindo que o Senhor respondesse com fogo, operasse a maravilha ali, mandando fogo para consumir aquele holocausto, aquele sacrifício ali que estava sobre o altar, que tinha sido restaurado, para que aquele povo visse que só o Senhor era Deus, Baal era um engano, era uma mentira, isso mesmo. Baal era um engano, era uma mentira, isso mesmo. E assim aconteceu. Quando Elias restaurou, clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo. Fogo desceu do altar, do trono de Deus, consumiu aquele holocausto, e todo o povo viu que só o Senhor era Deus. Só o Senhor era Deus. Deus respondeu o profeta diante de todo aquele povo com fogo. Isso mesmo. Quando, meus irmãos, o profeta pregou, mostrou àquele povo o que eles tinham feito, o que eles tinham abandonado a Deus. Quando o profeta restaurou o altar que tinha sido desprezado por aquele povo, o altar
o único altar do Deus vivo, do Deus verdadeiro de Israel. Aleluia, aleluia. Todos nós, meus irmãos, queremos viver a manifestação de Deus na nossa vida. Queremos viver, meus irmãos, milagres. Queremos viver, meus irmãos, todos nós queremos viver milagres. Queremos ver a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Agora, meus irmãos, é preciso que nós venhamos, meus irmãos, restaurar o altar. Eu aprendi algo, meus irmãos, muito profundo. Isso mesmo. Não apenas lendo aqui este texto, mas com experiência, isso mesmo, de vida, de ministério e de caminhada com Deus. Existem momentos das nossas vidas que nós oramos, pedimos, que nós, meus irmãos, fazemos sonhos, projetos, queremos, questionamos a Deus. Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos, Deus nos permite um grande silêncio. Isso mesmo. Um silêncio muito grande. Porque é um processo que Deus ele está permitindo para que haja, meus irmãos, uma restauração na nossa vida. Dependendo, meus irmãos, do que seja, na minha vida, na sua, é preciso que haja uma restauração. Uma restauração, isso mesmo. A restauração, meus irmãos, para o propósito de Deus na minha vida, é diferente do seu propósito. Mas ambas as situações precisam ter restauração. Precisa, meus irmãos, ser purificado, restaurado, isso mesmo, para o propósito de Deus, a manifestação de Deus se cumprir na vida de cada um de nós. Para que nós possamos ver o poder, o fogo de Deus se manifestar, é preciso que o altar esteja restaurado. O altar é a nossa intimidade, é a nossa comunhão, é a nossa fidelidade. É a gente observar, meus irmãos, aquilo que precisa ser colocado em ordem na nossa vida. É a gente observar aquilo, meus irmãos, que precisa ser organizado, tirado, limpado. Isso mesmo. O altar do Senhor, meus irmãos, ele tem que estar pronto. Isso mesmo. Para quando você se colocasse diante do Senhor, o fogo possa descer, o milagre possa acontecer. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E eu creio que Deus, meus irmãos, ele está restaurando vidas, restaurando altares, restaurando famílias, restaurando casas, restaurando pessoas, isso mesmo, que precisam de uma grande mudança, transformação na sua vida. E somente o Senhor pode te ajudar. Mas é preciso que haja esse interesse seu. Que você suba, que você tome atitude, que você se coloque diante do Senhor e diga: eu preciso. Jesus te ajuda, Ele te perdoa, Ele ajuda você a restaurar a sua vida. Perdoa os seus pecados. Ele faz com que esse altar fique novo, fique pronto para o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Pois creia, acredite, tome posse do milagre e do propósito de Deus que Ele tem para você. Eu quero orar por você neste momento. Quero dizer que estamos firmes na nossa caminhada. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você. Isso, eu quero ajudar você em oração, na palavra de Deus. Só é você permitir, só é você deixar, só é você crer, acreditar. Constantemente temos colocado aqui orações, mensagens. Embora enfrentamos uma grande batalha para trazermos aqui constantemente, mas temos aqui constantemente. Você não precisa você achar que você é um estranho. Se você está me ouvindo agora, você faz parte, meus irmãos, aqui da nossa oração. Você faz parte, isso mesmo, da nossa comunhão com Deus. Você pode estar, meus irmãos,
pedindo a oração, você pode nos chamar aí pelos comentários, você pode pedir oração. Se você desejar, você pode pedir o telefone, você pode se aproximar-se. Se você pode nos acompanhar nas redes sociais, você pode dizer, pastor, eu quero participar do grupo, eu quero acompanhar pelo canal do WhatsApp, e Deus vai te abençoar. Amém? Isso mesmo. Às vezes, meus irmãos, a gente se trava, às vezes a gente tem medo, isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida, você pode estar aí observando isso mesmo, todo o nosso trabalho, as pregações, as orações, e ser edificado e conhecer o nosso compromisso aqui que nós temos com Deus. Amém? Pois vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, e eu oro, Senhor, pela Tua igreja, pelas Tuas ovelhinhas. Eu oro, meu Deus, por cada um que aqui está nos ouvindo, Pai. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que nos ouve. Tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Desperta esta pessoa agora, Pai. Desperta, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família. Liberta esta pessoa, Senhor, trazendo cura, salvação, restauração. Oh, meu Pai, entra agora com poder, Senhor. Entra com poder, Senhor, agora, Senhor. Trazendo cura, restauração. Levantando esta pessoa que está me ouvindo agora. Pai. Talvez esteja enfrentando uma crise, um problema, um momento difícil na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Oh Deus Santo Eterno, manifesta o teu poder, Senhor. Cura, restaura, quebranta os corações, Pai. Restaura a saúde, restaura a família, o lar, a casa, a vida sentimental, espiritual, econômica desta pessoa. Meu Deus, aqui nós te clamamos, Pai. Aqui nós nos colocamos diante de Ti. Restaura a vida com Deus desta pessoa, Senhor. Que possamos estar rendidos diante de Ti, Pai, segundo a Tua vontade, o Teu propósito. Que possamos, Senhor, ser fiel à Tua palavra, fiel a Ti, Pai, dia e noite. Noite de em todos os nossos caminhos. Oh, meu Pai, entra agora, Senhor, curando, salvando, operando maravilhas, perdoando esta pessoa, Pai. Eu oro e eu abençoo a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe.